Aliana DeFreeze, filha de Damon DeFreeze e Donisha Cooper, era aluna da 7ª série na IPrep Woodland Hills. Ela tinha 14 anos e uma deficiência de desenvolvimento. Ela pegava o ônibus RTA para a escola, o que sua mãe e avó não gostavam, embora o fato de uma parada ser em frente a uma delegacia de polícia as deixasse mais tranquilas sobre o meio de transporte dela. Aliana era neta de Donald DeFreeze, fundador e líder do Exército de Libertação Symbionese, uma organização terrorista de esquerda que ganhou notoriedade por sequestrar Perry Hash. Imagens de vigilância da RTA, gravadas na manhã de 26 de janeiro de 2017, mostram Aliana saindo de um ônibus, enquanto o vídeo de vigilância de uma empresa a mostra cruzando a East 93 Street. Ela foi então parada em frente à True Gospel Missionary Baptist Church por Iraquer, que de acordo com o vídeo gravado na igreja, estava andando pela área há várias horas. Aliana deu um passo para trás em relação ao Iraquer, que a seguiu. De acordo com uma testemunha, o Iraquer a agarrou enquanto ela caminhava pela East 93 Avenue. A testemunha não contatou a polícia porque não tinha certeza da relação entre Aliana e o Iraquer. O vídeo de vigilância mostra o Iraquer conduzindo Aliana por um campo até a Fuller Avenue. O Iraquer levou a Aliana para uma casa abandonada. Lá, ele a estuprou. O Iraquer então usou uma furadeira Black Decker, uma chave de fenda Phillips, uma chave de porca, um estilete e um martelo para esfaqueá-la e espancá-la até a morte. Aliana morreu como resultado de facadas e ferimentos contundentes, que foram numerosos e graves. O Iraquer alegou que estava drogado com cocaína e desmaiou durante o crime. Depois de assassinar Aliana, no final da manhã, o Iraquer ajudou um pastor da Igreja Batista Missionária do Gólgota a descarregar alimentos da despensa de um caminhão. O pastor descreveu o comportamento de Iraquer como calmo. Christopher Iraquer, nascido em 29 de janeiro de 1973, era natural de Fayetteville, Tennessee, com uma longa ficha criminal. Seus crimes e supostos crimes incluem: em 1998, ele foi acusado de furto e roubo. Ele também foi acusado de roubo qualificado e agressão criminosa, embora o caso tenha sido arquivado. Em 8 de abril de 2005, ele cometeu agressão sexual e agressão criminosa contra uma mulher em sua casa depois de deixá-la entrar para que ela pudesse usar o banheiro. Segundo a vítima, ele saiu do banheiro com uma tesoura e começou a sufocá-la. Ele começou a esfaqueá-la no pescoço com a tesoura. Ela desmaiou e acordou no chão com dores no pescoço e sem calça e calcinha. Uma avaliação determinou que ela havia sido abusada sexualmente. O Iraquer foi condenado a 4 anos de prisão por agressão sexual criminosa de 3º grau e agressão criminosa de 2º grau. Ele foi libertado em 2009 e registrado como criminoso sexual. Em 2012 ele foi acusado de roubo qualificado. Sua mãe ficou preocupada e às 16 horas, quando Aliana ainda não havia voltado da escola. Ela ligou para a IPrep e foi informada de que Aliana nunca chegou à escola. Aliana foi dada como desaparecida, o que levou a uma busca em toda a cidade. Em 29 de janeiro, o corpo de Aliana foi encontrado na casa onde o Iraquer assassinou por 3 policiais de Cleveland. Os policiais entraram na casa depois de perceberem que a porta dos fundos estava aberta e encontraram um rastro de sangue que saía da sala de jantar para uma sala atrás de uma porta fechada. Depois de arrombar a porta, eles encontraram um corpo falecido de Aliana em um canto em uma poça de sangue. Ela estava nua, exceto pelas meias, e tinha ferimentos na cabeça. O estilete foi usado para cortar o pescoço de Aliana, enquanto a broca foi usada para fazer 4 perfurações em sua bochecha e um ferimento em sua testa que desalojou seu globo ocular direito da órbita. Como muitas das feridas mostravam sinais de que haviam começado a cicatrizar, elas foram infligidas a ela várias horas antes de morrer. Aliana apareceu como se tivesse sido arrastada e jogada para dentro da sala. As roupas de Aliana, incluindo uma gravata encharcada de sangue e um suéter rasgado na frente, foram encontradas espalhadas pela casa. Junto com as roupas de Aliana, a polícia também encontrou sua mochila e ferramentas, incluindo uma furadeira, um estilete,
uma chave de fenda e um martelo, todos com sangue. As ferramentas foram dispostas em uma bancada embutida na sala de jantar, que os promotores descreveram como uma estação de trabalho improvisada. O corpo de Aliana foi identificado usando registros dentários pelo consultório médico legista. Uma autópsia realizada pelo vice-legista médico do condado de Cuyahoga, Dr. David Dolinak, revelou que ela sofreu ferimentos causados por ferramentas encontradas na casa, incluindo uma furadeira, uma chave de fenda e um estilete. Ela teve tantos ferimentos e seus ferimentos foram tão graves que Dr. David Dolinak não conseguiu identificar qual deles causou sua morte. Analistas forenses também encontraram o DNA de Whitaker no corpo de Aliana. Whitaker foi identificado através do DNA e foi preso às 19 horas do dia 2 de fevereiro no Villa Serena Apartments em Mayfield Heights com a ajuda dos US Marshals. Whitaker foi interrogado pela polícia de Cleveland e mudou sua história várias vezes, inicialmente negando qualquer envolvimento no assassinato e depois admitindo seu envolvimento, mas ainda negando a responsabilidade ao culpar suas ações pelo uso de crack. Whitaker disse que desmaiou depois de dar um soco em Aliana e que não teria cometido o crime se estivesse sóbrio. As pessoas vão me olhar como um monstro. Não sou um monstro, disse ele para os investigadores, acrescentando que era apenas um viciado que cometeu um erro que não deveria ter acontecido. Whitaker também disse aos investigadores que não queria seu rosto nos noticiários. O julgamento pelo assassinato de Aliana começou em 1º de fevereiro de 2018. Os advogados de defesa de Whitaker reconheceram seus crimes, mas disseram que o uso de drogas o tornou menos capaz de controlar seus impulsos e seguir a lei. Os promotores discordaram, com o promotor assistente Mahimu Avadala dizendo: as evidências não apontam para um frenesi induzido pelas drogas, não apontam para um apagão. Isso indica que ele sabia o que estava fazendo. Em 13 de fevereiro de 2018, Whitaker foi considerado culpado de 10 acusações. Depois de condenar Whitaker, os jurados tiveram que decidir se ele deveria ou não ser condenado à morte ou à prisão perpétua. Em 23 de fevereiro, o júri recomendou que ele fosse condenado à morte e a juíza Caroline Friedland concordou e o sentenciou formalmente em 26 de março. Dizendo que as circunstâncias atenuantes não são nada em comparação com a barbárie das provas. A mãe de Aliana disse ao tribunal: a morte é boa demais para ele, e não acreditarei que ele sinta qualquer remorso até que ele sofra como minha filha sofreu. O pai de Aliana disse ao Whitaker: quando você chegar onde está indo, você receberá o que está esperando, antes de chegar ao gás, a câmara de injeção letal. O meu bebê não teve chance de viver. A mulher que o Whitaker atacou em 2005 apoiou a sua sentença de morte. Junto com sua sentença de morte, o Whitaker foi condenado a 48 anos de prisão por roubo qualificado, agressão criminosa, estupro, obstrução da justiça e abuso grave de um cadáver. Centenas de pessoas compareceram ao funeral de Aliana em 11 de fevereiro. Pouco depois do assassinato, a mãe de Aliana ficou sem teto. A família de Aliana iniciou uma fundação sem fins lucrativos em seu nome, chamada Aliana de Fries Let's Make a Change Foundation. A fundação trabalha para resolver os problemas das casas abandonadas, ajudar as crianças a obter rotas seguras para a escola e abordar a violência doméstica, a falta de moradia e as relações entre a polícia e a comunidade. Em janeiro de 2019, os pais de Aliana entraram com uma ação por homicídio culposo no Tribunal de Apelações Comuns do Condado de Cuyahoga, nomeando o Cleveland Metropolitan School District, e Prep Woodland Hills, Friends of Breakthrough Schools, a cidade de Cleveland, o homem que era dono da casa abandonada onde ocorreu o crime, o assassino Christopher Whitaker e outros como réus. A ação alega que existia um sistema no qual os administradores da IPREP Woodland Hills enviavam uma notificação automática por mensagem aos pais para alertá-los sobre notícias envolvendo seus filhos, incluindo ausências injustificadas. Os pais de Aliana se inscreveram para receber mensagens de texto no caso de ausência injustificada de sua filha, mas não receberam tal notificação, só descobrindo sua ausência às 16 horas, depois que ela não voltou para casa. O processo alega que a escola estava ciente da ausência de Aliana, mas não contatou seus pais.
Se os pais de Aliana tivessem sido notificados imediatamente ou dentro de um prazo razoável, ela poderia ter sido localizada antes de ser estuprada, torturada e assassinada. O processo também alega que a escola mentiu quando disse que tentou enviar um alerta, mas não conseguiu e que deveria ter ficado imediatamente preocupada com a ausência de Aliana por causa de sua deficiência de desenvolvimento e porque não era característico dela faltar à escola. O processo afirma que, devido à negligência dos réus, as últimas horas de Aliana foram passadas em dores físicas e mentais excruciantes, paralisantes, debilitantes e impensáveis. A ação também alega que a cidade de Cleveland e os funcionários municipais não monitoraram as propriedades abandonadas e impediram a ocorrência de atividades ilícitas nelas, e nomeiam o proprietário da casa onde ocorreu o assassinato, dizendo que ele não conseguiu mantê-la, operá-la e monitorá-la. A família de Aliana pede 15 milhões de indenização. Em março de 2019, os DeFreezes apresentaram uma reclamação alterada, que a IPREP Woodland Hills decidiu rejeitar. A IPREP Woodland Hills argumentou que está imune de responsabilidade devido ao seu status de subdivisão política. O Tribunal de Primeira Instância negou a moção e a IPREP Woodland Hills apelou para o Tribunal de Apelações do 8º Distrito de Ohio, que decidiu a seu favor. Em janeiro de 2022, a família de Aliana recebeu um acordo de $1 milhão em conexão com a ação movida contra sua escola e a cidade. Em janeiro de 2019, o governador de Ohio, John Kasich, assinou o projeto de lei Aliana Alert depois de ser aprovado na Câmara dos Representantes por 85 votos a 4. A lei exige que as escolas liguem para os pais no prazo de 120 minutos após o início do dia escolar se o seu filho estiver ausente sem que os pais tenham notificado previamente a escola. A lei entrou em vigor em abril de 2019. A mãe de Aliana também expressou interesse em que mais policiais protegessem as ruas. Em 22 de agosto de 2022, a Suprema Corte de Ohio rejeitou o recurso de Whitaker e manteve sua sentença de morte. Sua execução está prevista para julho de 2026. Whitaker está atualmente preso no corredor da morte na instituição correcional de Chillicothe, em Chillicothe, Ohio, por roubo qualificado, sequestro, estupro, homicídio qualificado, adulteração de provas e abuso de cadáver. A escola fez uma comovente homenagem a Aliana DeFreeze, que dedicou um jardim em sua homenagem na esperança de manter viva sua memória. A IPREP Woodland Hills Campus plantaram um jardim dedicado à jovem de 14 anos. No jardim há uma pedra com o nome dela, rodeada de flores roxas, sua cor favorita. Seu pai, Damon DeFreeze, descreve o jardim como tranquilo e bonito. Foi um lindo gesto estabelecido pelo superintendente John McBride e sua equipe. Agradecemos aos alunos e a todos os envolvidos. É lindo, e sempre será a lembrança dela deixada lá na escola, e isso significa muito. A casa abandonada onde Aliana DeFreeze foi morta foi demolida. Amigos, o que vocês acharam sobre esse caso? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, ativar o sininho para receber as notificações assim que eu postar um vídeo novo, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais vídeos sobre casos criminais. Até a próxima, se cuidem e fiquem de olho no próximo caso.